peço a Deus, nosso Pai amoroso, que me permita ser o mais claro e objetivo possível na transmissão dos conhecimentos que os autores consagrados nos trazem através de suas obras literárias. Rogo a Deus também por você que me ouve, para que esse momento de reflexão penetre de forma profunda e marcante em seu coração, trazendo o conforto e o esclarecimento necessário para que sua vida se torne cada vez mais produtiva, empolgante e plena. Que Deus nos abençoe. Para nossa reflexão e estudo, eu trouxe hoje do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, o capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma. A alma, como dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise, como tudo que se origina do absoluto. Criada pelo amor, criada para amar, tão diminuta que pode ser aprisionada em uma forma limitada e frágil, tão grande que, com um impulso de seu pensamento, abrange o infinito. A alma é uma parcela da essência divina projetada no mundo material. Desde a hora em que caiu na matéria, qual caminho seguiu para voltar até o ponto atual de sua carreira? Precisou passar por vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixava ao sair de cada existência, como se faz com uma roupa que não serve mais. Todos esses corpos de carne morreram. O sopro do destino dispersou-lhe as cinzas, mas a alma persiste e permanece em sua eternidade. Ela persegue sua marcha evolutiva, percorre as inúmeras estações de sua viagem e vai rumo a um objetivo grande e desejável, um objetivo divino, que é a perfeição. A alma contém, no estado virtual, o princípio de todos os seus desenvolvimentos futuros. Ela está destinada a tudo conhecer, a tudo conquistar e a tudo possuir. E como ela poderia conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e a perfeição está longe. Poderia a alma, em uma vida única, desenvolver seu entendimento, esclarecer sua razão, fortificar sua consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio? Não. Para realizar esses objetivos, é preciso percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações, após milhares de séculos, que o mineral grosseiro se transforma em um diamante puro, brilhando 1000 cintilações. O mesmo acontece com a alma humana. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos acreditam erroneamente, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós, e esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que estejamos inteiramente desenvolvidos e elevados ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que sem ele permaneceria retardado nos caminhos da sensualidade. A dor física e moral forma nossa experiência, a sabedoria é o prêmio. Então eu gostaria de fazer aqui um comentário a respeito desse trecho, que as pessoas geralmente se queixam de sentir dor, de passar pelo sofrimento. Às vezes as pessoas pensam que Deus está sendo injusto, ou às vezes elas pensam também que Deus está punindo elas por alguma coisa. E na verdade não é isso. A dor, ela é o aguilhão que nos move no sentido do crescimento. Quando a gente está envolvido na situação, a gente não consegue enxergar. Normalmente, depois de alguns anos, a gente olhando para trás, consegue entender as razões de alguns dos sofrimentos que nós passamos. Isso aqui, enquanto nós estamos encarnados. Mas depois que nós desencarnarmos, com certeza absoluta, nós conseguiremos olhar para trás e entender que cada gota de sofrimento que nós tivemos que engolir foi para o nosso bem. Foi para o nosso adiantamento, porque Deus é pleno em sabedoria, em bondade e em amor. Ele quer só o nosso bem. Ele não faz nada para nos torturar ou porque Ele goste de ver a gente sofrer. Não, Deus quer o nosso bem, Deus é um Pai amoroso e é por isso que Ele permite que nós passemos por essas situações, por essas experiências,
para que nós cresçamos. Então vamos seguir aqui. Pouco a pouco, a alma se eleva e à medida que vai evoluindo, nela fica acumulada uma soma sempre crescente de sabedoria e de virtude. Ela se sente mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica-se mais intimamente com o seu meio social e planetário. Elevando-se cada vez mais, logo se liga por traços poderosos às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e de liberdade. Livre dentro dos limites que as leis eternas determinam, ele se torna o arquiteto de seu destino. Seu adiantamento é sua obra. Nenhuma fatalidade o oprime a não ser a de seus próprios atos, cujas consequências nele recaem. Mas só pode desenvolver-se e crescer na vida coletiva com a cooperação de cada um e em proveito de todos. Quanto mais sobe, mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. Em sua necessidade de elevação própria, atrai para si, para fazê-los chegar ao estado espiritual, todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveram. Quer fazer por eles o que por eles fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que o guiaram na sua marcha. Aqui cabe outro comentário que a gente deve refletir com muita cautela e profundidade aqui. Aqui ele diz que o nosso destino é crescer em coletividade, é conseguir aumentar a nossa empatia, a nossa preocupação com o próximo. Então, quanto mais o espírito se eleva, mais ele se preocupa com os demais, mais ele sente necessidade de atrair, junto com ele, para o crescimento, os outros que foram ficando para trás. Dentro da nossa relação, Deus coloca sempre as pessoas e os espíritos que têm alguma coisa a resgatar conosco. Todos têm alguma relação, de alguma forma, já criaram vínculos e a gente cria essa vinculação com as pessoas, com os espíritos ao longo das nossas existências, onde a gente vai crescendo junto. Um ajuda o outro ajuda um e assim todos crescem. Esse é o destino do desenvolvimento do espírito humano. Não é individualmente, não é egoisticamente, e sim coletivamente. É claro que a gente deve, a princípio agora, fazer por onde nos melhorarmos. Nós não temos o direito de cobrar do outro que ele se melhore, que ele se trabalhe. Cada um tem o seu tempo. Então nós temos o dever de nos vigiarmos, nos corrigirmos, e assim, devagar e sempre trabalhando, a gente vai atraindo os outros para o nosso crescimento também. Continuando aqui a leitura, a lei de justiça requer, por sua vez, que todas as almas sejam emancipadas, libertadas da vida inferior. Cada ser que chega à plena consciência deve trabalhar para preparar aos seus irmãos uma vida suportável, um estado social que apenas comporta a soma de males inevitáveis. Esses males, necessários para o funcionamento da lei de educação geral, nunca deixarão de existir em nosso mundo. Eles representam uma das condições da vida terrestre. A matéria é um obstáculo útil. Ela provoca o esforço e desenvolve a vontade, contribui para a elevação dos seres, impondo-lhes necessidades que os obrigam a trabalhar. E como poderíamos conhecer a alegria sem a dor? Como poderíamos apreciar a luz sem a sombra? Como poderíamos saborear o bem adquirido, a satisfação alcançada, sem a privação? Eis porque as dificuldades são encontradas em todas as formas, em nós e ao nosso redor. Quero fazer um comentário aqui a respeito desse trecho também, que é assim: este mal é necessário nesse mundo enquanto ele for um mundo de provas e expiação. Depois, com a evolução do planeta, quando ele for deixando de ser um mundo inferior assim, esses males também vão deixando de ter essa necessidade. E aí o bem vai prevalecendo cada vez mais, mas isso é ao longo de muito tempo.
Nós precisamos fazer por onde não precisar de tanta dor para apreciar os sabores, as coisas boas. Quando nós amadurecemos o suficiente para entender que é bom não sentir dor, que é bom apreciar a luz, que é bom ser bom, essas dores passam a ser desnecessárias para nós. Continuando, a luta do espírito contra a matéria é um grande espetáculo. Luta para a conquista do globo, luta contra os elementos, os flagelos, contra a miséria, a dor e a morte. Por toda parte a matéria se opõe à manifestação do pensamento. No domínio da arte é a pedra que resiste ao cinzel do escultor. Na ciência é o inapreciável, o infinitamente pequeno que se esconde da observação. Na ordem social, assim como na ordem particular, são os obstáculos inumeráveis, as necessidades, as epidemias, as catástrofes. E, entretanto, em face das potências cegas que o oprimem e o ameaçam de todos os lados, o homem, ser frágil, ergueu-se. Como recurso, tem apenas a vontade. E com a ajuda desse recurso único, através do tempo, a áspera luta tem continuado, sem trégua, sem piedade. Depois, um dia, pela vontade humana, a formidável potência foi vencida, subjugada. O homem quis e a matéria submeteu-se. Ao seu gesto, os elementos inimigos, a água e o fogo, uniram-se rugindo e têm trabalhado para ele. É a lei do esforço, lei suprema pela qual o ser se afirma, triunfa e cresce. É a magnífica epopeia da história, a luta exterior que enche o mundo. A luta interior não é menos emocionante. Cada vez que renascer, o espírito deverá ajeitar, apropriar o novo envoltório material que lhe vai servir de morada e fazer dele um instrumento capaz de passar e exprimir as concepções do seu gênio. Na maioria das vezes, o instrumento resiste e o pensamento desanimado retrai-se, impotente para melhorar, para levantar o pesado fardo que o sufoca e abate. Entretanto, pelo esforço acumulado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, apesar das decepções, dos defeitos no decurso das existências renovadas, a alma consegue desenvolver suas altas faculdades. Há em nós uma surda aspiração, uma energia íntima, misteriosa, que nos leva para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados e nos impele para o belo e para o bem. É a lei do progresso, a evolução eterna que guia a humanidade através das idades e que instiga cada um de nós, porque a humanidade são as próprias almas. Elas voltam de século em século para prosseguir com a ajuda de novos corpos até que estejam preparadas para os mundos melhores, em sua obra de aperfeiçoamento. A história de uma alma não difere da história da humanidade, só a escala difere. É a escala das proporções. O espírito molda a matéria, ele lhe comunica a vida e a beleza. É por isso que a evolução é, por excelência, uma lei de estética. As formas adquiridas são um ponto de partida para formas mais belas. Tudo se liga. A véspera prepara o dia seguinte. O passado gera o futuro. A obra humana, reflexo da obra divina, abre-se em formas cada vez mais perfeitas. Muito obrigado por ouvir esta palestra, por acompanhar esse estudo. E espero que você possa nos acompanhar também na próxima semana. Tenha uma semana abençoada. Boa tarde a todos. Vamos buscar um novo ângulo para as palavras de Jesus quando os pequeninos se aproximavam barulhentos. Deixai vir a mim os pequeninos, e tratou-os com carinho. Não há aí um ensinamento, um alerta para os cuidados especiais que esses pequenos merecem de nós? Emmanuel diz que os cônjuges, desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas,
devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica. Nesta concentração no lar, não se pode deixar levar pelo egoísmo do ambiente particularista de modo a viciar a fonte da ternura. O ponto é o equilíbrio. Se há pais excessivamente rigorosos, até descabidamente rigorosos, há aqueles que, em nome de um sentimento de amor, mas amor equivocado, viciam a fonte da ternura, como disse Emmanuel. Ele diz que desde os primeiros anos deve-se ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais. Podemos pensar, nessa experiência carnal não tenho filhos, ou já estão para lá de crescidos, mas seja como for, tudo aprendizado como pais, como filhos. Essa bagagem de conhecimentos e experiências nos ajudam nas análises dos lances das nossas vidas. E no livro Vozes do Grande Além, um livro muito especial, que foi organizado por Arnaldo Rocha, marido da Meimei, em que ele colocou depoimentos que chegaram através da psicofonia do Chico Xavier. Da psicofonia em que ele participava ali do grupo Meimei como médium psicofônico. Diz ele, então diz Arnaldo Rocha, atingíramos o horário de lições em nossa reunião da noite de 17 de maio de 1956, quando trazida ao recinto por nossos benfeitores espirituais, a irmã desencarnada Sebastiana Pires se utilizou das possibilidades mediúnicas para transmitir-nos a sua história, que passamos à consideração de nossos leitores como doloroso ensinamento ao amor fraterno. O texto chama-se Angústia Materna. E essa mãe, Sebastiana Pires. E diz ela, o coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemo-los em grande parte às mães abnegadas e justas. Mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemo-las na mesma proporção às mães indiferentes e criminosas. É que muitas vezes transformamos o mel da ternura, destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra, em veneno do egoísmo que gera monstros. Fala-vos, pobre mulher desencarnada, suportando nas esferas inferiores o peso da imensa angústia. Resumirei meu caso para não inquietar-vos com a minha dor. Moça ainda desposei Claudino, um homem digno e operoso que ganhava honestamente o pão de cada dia em atividades comerciais. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações entrelaçados no mesmo sonho. E por esta razão, durante 6 anos consecutivos, orei fervorosamente suplicando a Deus nos concedesse essa bênção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido vagia em nossos braços. Chamamos-lhe
Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia entranhado respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, inesperado exclusivismo me tomou o espírito fraco. Acalentei meu filho como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes perdia-me em cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual, mais rico e mais poderoso que os outros homens, vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se, no templo doméstico, aos caprichos que bem entendesse. Debalde Claudino me advertia atencioso. Meus princípios, porém, eram diversos dos dele, e eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio. Desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu mesma questionando com os professores, para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. A criança era transferida de estabelecimento a estabelecimento, porque instrutores e serventes me temiam a agressividade sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade, vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecia o despotismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Quando nosso rapaz completou 16 anos, o pai amoroso e correto providenciou-lhe tarefa digna. Mas, fim do terceiro dia de trabalho, Pedro chegou em casa, choramingando a queixar-se do chefe, e eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi que Claudino lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego em que, a meu ver, apenas encontraria pesares e humilhações. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento. No entanto, amava-me demais para contrariar-me os caprichos, e a breve tempo nosso filho entregou-se a deploráveis dissipações. Aquele a quem idealizara um futuro de rei chegava ao lar em horas avançadas da noite, cambaleando de embriaguez. O olhar piedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiam demasiado tarde. Todos os meus cuidados foram então inúteis. Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina, comprometendo-se num estelionato de grandes proporções, em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, desditoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Morto aquele que me fora companheiro devotadíssimo, vendi nossa residência para solver grandes débitos. Recolhi-me com Pedro num domicílio modesto. Entretanto, embora me empregasse aos 50 anos para atender-lhe às necessidades, comecei a sofrer das mãos de meu filho ébrio dilacerações e espancamentos. Certa noite não pude conter-lhe os criminosos impulsos e caí golfando sangue.
Internada num hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com um homem que meu ventre gerara com desvelado carinho e que me transformara em desapiedado verdugo. Fugi-lhe assim ao convívio. Procurei velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre, e juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava em meu filho agora entre a saudade e a oração, entregando a proteção da Virgem Santíssima. Fim da tarefa diária, recolhia-me a sós em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro e rogando ao anjo dos desvalidos amparasse aquele cuja posição moral eu apenas soubera agravar com desleixo delituoso. Amealhei algum dinheiro. 10 anos correram apressados sobre a minha nova situação. E porque as nossas migalhas viviam entesouradas em meu quarto de velha indefesa, cada noite me armava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que, desbotada a fotografia, era acariciada por minhas mãos. Numa noite chuvosa e escura, observei que um homem me rondava o leito humilde. Alteava-se a madrugada. O desconhecido vasculhava gavetas, procurando algo que lhe pudesse naturalmente atender à viciação. Não hesitei um momento, saquei da arma e buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança, quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça. Apavorada, reconheci no semblante do homem que me invadia a casa meu filho Pedro, convertido em ladrão. Esmoreceram-se-me os braços. Quis gritar, mas não pude. A comoção insofreável como que me estrangulava a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me vira armada e bradou sem reconhecer-me de pronto. Não me mates, megera, não me mates. Avançou sobre mim como fera sobre a presa vencida, e despojando-me do revólver, a pender-me das mãos desfalecentes, sufocou-me com os dedos que eu tantas vezes havia acariciado e que me asfixiavam agora com garras, como garras assassinas. Não consegui realmente pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Registrei-lhe o salto rápido sobre o acendedor de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um cadáver. Contemplei-o com a ternura de mulher que ainda ama, apesar de sentir-se em derrocada suprema, e notei que Pedro se inclinou instintivamente para a minha mão esquerda, crispada, a guardar-lhe a fotografia. Horrorizado, exclamou: Mãe, minha mãe, pois és tu? Para falar com franqueza, daria tudo para volver ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: Filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes voltando a viver juntos. Estou velha e cansada, fique comigo. Entretanto, minha língua jazia inanimada e minhas mãos estavam hirtas. Lágrimas ardentes borbotavam-me dos olhos parados, enquanto a voz querida me gritava estridente: Mamãe, mamãe, minha mãe. Um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim, e somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual, onde pude reconstituir minhas forças para empreender a restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora busco meu filho, para rogarmos juntos a bênção da reencarnação em que eu possa extirpar-lhe o sentimento
estipar-lhe do sentimento a era maldita do orgulho e do egoísmo, da viciação e da crueldade. E enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo: Mães da terra, educai vossos filhos, afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser burilado. Lembrai-vos de que o próprio Deus, em conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, fê-lo nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse merecidamente imolado aos tormentos da cruz. Sebastiana Pires. Que essas vozes que nos falam sejam ouvidas, que busquemos a riqueza de detalhes nas entrelinhas, que possam falar alto para nós, que não deixemos o aprendizado cair no esquecimento. Tragamos essas questões para nós, nos sentindo, nos analisando, e vamos em frente com confiança, e todos possamos sentir as bênçãos do amor do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Fiquemos em paz.